Do profeta Miqueias primeiramente. Então abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 1, verso 1. Nós encontramos o seguinte: Miqueias capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. O profeta Miqueias, então, ele vai profetizar acerca do reino do sul, Judá, e também vai ter uma certa influência sobre o reino do norte, Israel. Bem no tempo do ministério do profeta Miqueias é que Israel, o reino do norte, vai ser tomado cativo pela Síria, e aí vai ter a sua nação destruída pelos assírios. Miqueias 7,6 é citado por Jesus lá em Mateus capítulo 10. Vamos lá, Miqueias 7,6, que diz: porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. O Senhor Jesus faz uma referência a isso, quando ele diz que nesses dias, nos dias que estamos vivendo, isso aconteceria em uma maior intensidade. Então nós temos aí o Senhor Jesus também citando o profeta Miqueias lá nos evangelhos. Bom, Miqueias vem da palavra hebraica Micá, que significa quem é, como ou semelhante ao Senhor. E ele faz um trocadilho com o seu próprio nome na profecia lá no capítulo 7 também, só que agora o verso 18. Ele diz assim, Miqueias 7,18: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Então ele faz uma referência ao seu próprio nome com relação ao atributo de Deus. Quem é Deus semelhante a ti? E aí em hebraico fica Mikamoha Adonai. Quem é como ou semelhante ao Senhor? Essa é a expressão muito usada também no Antigo Testamento. Muito bem, Miqueias desenvolveu o seu ministério profético no Reino do Sul, que é conhecido como Reino de Judá. Só que é interessante, porque o Reino do Sul é composto, na verdade, por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E como os levitas não receberam terra, né? É uma tribo que não recebeu terra, então eles foram espalhados pelas tribos de Israel. Então tinha, no mínimo, 3 tribos representadas no Reino do Sul: Judá, Benjamim e parte dos levitas. Sem contar que muitos do Reino do Norte migravam para o Reino do Sul para poder estar próximo de Jerusalém, que era o templo onde eles podiam adorar ao Senhor e sacrificar na casa do Deus de Israel. Bom, esse período em que Miqueias profetizou, deu a ele a oportunidade de ser contemporâneo de pelo menos 2 profetas, Isaías e Oséias. Então Miqueias foi contemporâneo desses 2 profetas também preeminentes lá no século 8º a.C., entre os anos 742 a 703. Foi o período do ministério do profeta Miqueias lá em Judá. O contexto histórico é o seguinte: Judá foi ameaçada por uma aliança entre Israel e a Síria, com a capital Damasco. E aí então, Judá vai buscar apoio com a Síria, que era o inimigo natural da Síria e de Israel. Então, vocês sabem aquele ditado, né? Quando há um inimigo maior, você deve se unir ao inimigo menor para combater o inimigo maior. O inimigo maior para Judá naquele momento era a Síria e Israel, seus próprios irmãos. Só que, com isso, o reino de Judá perdeu a autonomia. Eles passaram a pagar impostos, a estarem subjugados pela Assíria. Depois nós vamos saber de alguns personagens aqui muito interessantes, que nós vamos citar já nessa sequência mesmo, que é o rei Senaqueribe, que é o rei da Síria. Depois que a Síria liquidou Damasco e Israel, então agora eles se voltam para Judá e querem conquistar também o reino do sul. E isso no período do rei Ezequias. E aí então o rei Ezequias vai até o templo, chora diante de Deus, e Deus diz para o profeta Isaías: vai lá e fala para o rei que Senaqueribe vai voltar
do mesmo modo que ele veio, sem nada. Isso está escrito lá em 2 Reis 18 e 19, e é uma das passagens mais tremendas da Bíblia, porque Israel não precisou lutar, o Senhor batalhou, Judá não precisou lutar, o Senhor batalhou por eles e 180 mil soldados foram derrotados. O anjo do Senhor passou no arraial dos assírios e exterminou 180 mil soldados. Então foi um grande milagre. Os registros históricos falam de Senaqueribe voltando para a Síria, e ele não menciona a derrota, mas ele menciona as outras cidades que ele conquistou ao redor de Judá. Então ele volta derrotado porque não conquistou Judá, mas nos anais da história ele manda registrar apenas as cidades que ele conquistou. Então é muito interessante como funciona isso até os dias de hoje, né? Você tem duas histórias sempre, do vencedor e do derrotado, do perdedor. Cada um tem a sua versão da história, depende do lado em que você está, e aí então você vai saber qual é a sua versão. Muito bem, continuando aqui, a situação moral de Judá não era muito boa, estava em declínio, estava baixa. E aqui é uma gravura que fala sobre esse momento aí de Senaqueribe. Muito bem, mas também nós temos o contexto espiritual. Por um lado, Judá estava lá na posição de servo da Síria, depois de confronto, mas a questão espiritual não estava nada bem naquele período. Por exemplo, nós encontramos o formalismo e o cerimonialismo predominando na religião judaica. Ou seja, eles faziam o dever de cultuar, o ato de cultuar a Deus como uma obrigação e não algo que seria prazeroso por estar obedecendo a palavra do Senhor. E aí nós temos então um abandono da palavra e apenas se limitando, se restringindo a cumprir os ritos que a religião impunha por causa da expiação dos pecados. Tinha que sacrificar sempre, porque como somos pecadores, como Israel reconhecia-se como pecador e devia se aproximar de Deus, eles precisavam fazer expiação pelos pecados, e por isso o sacrifício. Mas eles deixaram isso ser relevante na vida espiritual deles para ser apenas uma prática automática, mecânica, sem vida, sem propósito, está voltado para a palavra de Deus. Além da idolatria, olha só o capítulo 1, verso 7 de Miqueias, que nos informa: e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Então Deus está dizendo, eu vou acabar com o ídolo aí, porque isso é como prostituição espiritual, vocês estão me trocando pelos ídolos, vocês estão me trocando por fundição de ferro, de ouro, prata e de madeira. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem. Isso então para Deus é considerado como um desvio espiritual, como até chamado aqui de prostituição espiritual. Mas isso não é tudo. Havia também a prática diabólica de sacrifício humano. Vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 16, versos de 1 a 4, que é esse contexto aqui que a nação está vivendo. 2 Reis, capítulo 16, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis 16, de 1 a 4. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então percebam que o próprio rei Acás sacrificou um dos seus filhos, provavelmente ao deus comum daquela época que aceitava sacrifícios de crianças, o deus Moloque, que era um deus de bronze, uma estátua de bronze, oco por dentro. E então
dentro dessa parte oca era colocada madeira, era colocada lenha e se acendiam. E ele ficava com as mãos estendidas para receber as ofertas. Sacrifício de animais, mas principalmente sacrifício humano. Então isso aconteceu entre os povos pagãos que cercavam Israel e Judá, mas conseguiu influenciar o reino de Judá e de Israel de tal maneira que os próprios reis da casa de Davi sacrificaram seus filhos. Então nós vemos aí a decadência espiritual que Judá está experimentando aqui, lá por volta do século VIII, 700 e pouco antes de Cristo. Uma outra coisa que nós também encontramos é que os profetas e sacerdotes estavam sendo subornados, aceitando suborno, para não julgar a causa das viúvas e dos órfãos. Eles estavam então deixando com que os poderosos pudessem oprimir os mais pobres e saíssem ilesos dessa situação de injustiça. No capítulo 3, versos 5 a 7, nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. E aí nós temos também o verso 6 e 7 que diz: portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Eles não terão revelação de Deus. Deus vai tirar o seu espírito e não vai revelar-se a eles, não vai falar com eles. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Deus simplesmente vai se ausentar e não vai mais falar com seus videntes, nem com seus profetas. E o verso 11 diz ainda assim: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então percebam que essa época de apostasia que o reino de Judá estava vivendo pode nos assaltar sempre na história da fé. Mesmo o povo de Deus pode se afastar e ser iludido por palavras enganosas, que têm aparência de espiritualidade, mas que no fundo negam a sua eficácia, como diz o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. Então é sempre um alerta para a gente, quando olhamos para os profetas que se levantaram para apontar o erro da nação, com o propósito de fazê-los se arrependerem e voltarem para o início de tudo, que é o amor ao Senhor. Não é à toa que nós temos uma carta escrita à igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, que diz: arrepende-te do teu pecado e volta para o teu primeiro amor. Exatamente. Por quê? Porque o amor é algo que deve ser exercitado. Ele não é algo que você simplesmente experimenta uma vez. Você desenvolve isso. E se não se desenvolve o amor, ele tem a tendência a se esfriar. Da mesma forma, a fé e o amor são dois instrumentos de Deus, mas que precisam ser exercitados por nós. Nós recebemos o amor de Deus, nós temos a fé, uma vez foi dada aos santos, mas devemos exercitar isso. E como nós exercitamos isso? O profeta vai dizer: no dia a dia, praticando a justiça, sendo benevolente, amando ao próximo, amando a Deus, sendo justo, sendo sincero, sendo honesto em todos os seus afazeres. Nisso você então demonstrará amor e uma fé vibrante, viva, que exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Então, é nesse contexto de apostasia espiritual que o profeta é levantado por Deus para fazer a pergunta: Mica morra Adonai, quem é como o Senhor? É por isso que Josué, quando ele está no fim da carreira, ele diz: eu e minha família serviremos ao Senhor. Agora vocês devem escolher quem vocês vão servir. O Deus que nos tirou do Egito, que operou maravilhas, que é o Deus vivo e verdadeiro, ou os deuses da terra que o próprio Senhor deu para vocês possuírem. Então essa é a escolha que nós temos que estar sempre fazendo, mas sempre lembrando da pergunta: Mica morra Adonai, quem pode ser semelhante, parecido com o Senhor? Não existe. Não existe outro Deus
igual ao Deus de Israel, o Deus de Jacó. Pois bem, além de falar sobre todos esses desvios que a nação de Judá estava cometendo e que Deus então estava o chamando para voltar-se para ele novamente, o profeta olha e vê de longe a pessoa bendita do Messias. E ele então tem as revelações das mais profundas, mais detalhadas acerca do próprio nascedouro do Messias. Vamos lá, Miqueias capítulo 5, versos de 2 a 5, nós encontramos essa profecia, que o Messias, o divino governador, nasceria na cidade de Belém da Judéia, Belém Efrata. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Miqueias capítulo 5, versos 2 a 5. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Percebam que o contexto aqui é de ameaça do Império Assírio. E aí é apresentado aquele que nasce para resgatar o reino do sul, para libertá-lo da opressão do inimigo. Ele nasce em Belém Efrata, mas ele é eterno, porque os seus dias é desde os tempos antigos, suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui nós temos uma apresentação do Messias que revela várias facetas do próprio Messias. Primeiro, que ele é divino, que ele é eterno, sempre existiu, mas que também ele nascerá num lugar geograficamente delimitado por Deus na face da terra. Deus escolheu um lugar em que o seu filho se encarnaria e nasceria como criança, apesar de ser Deus e eterno. Muito bem, que lugar é esse? É a vila de Belém da Judéia. E o nome Efrata é para garantir que é dessa vila, da vila de Davi, que o Messias virá. Porque existiam outros nomes parecidos, outras cidades, outras vilas, outros lugares com esse nome Belém, que quer dizer casa do pão. Então, para não confundir, vem aí a palavra Efrata. Belém Efrata. Belém da Judéia. Jóia. Continuando aqui, o Messias nasceria em Belém. Vamos lá. Essa é a vista parcial, né, de Belém hoje, mas do lugar aonde seria a manjedoura, segundo, né, os historiadores, e aquela vista anterior, uma vista também aérea e parcial daquilo que é Belém nos dias atuais. Então, continuando, nós temos aqui que essa última sentença que eu acabei de reforçar não deixa dúvida que esse rei que vai nascer, que vai governar, ele é eterno. Bom, quando nós falamos de encarnação, nós também devemos pensar num assunto que é muito interessante e curioso na Bíblia, que é a teofania, chamada assim pelos teólogos, porque são as aparições de Jesus, o Messias pré-encarnado. Então, antes dele se encarnar e tomar a forma humana, ele aparecia e era conhecido como o anjo do Senhor. Essa é a expressão. A forma é a forma de um anjo, o anjo do Senhor. Numa outra oportunidade nós vamos estudar acerca dos anjos, nós vamos ver anjos com asa e anjos sem asa. Geralmente os anjos sem asa tinham a forma, a aparência, melhor dizendo, humana, tá certo? Mas isso uma outra oportunidade. Continuando, nós temos aqui que tanto Davi como seu filho mais iminente, o Messias,
deveriam nascer em Belém. Olha lá o que diz 1 Samuel 16, 1. Vamos até lá. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Belemita, que é da cidade, da vila de Belém. Muito bem. Aqui também tem uma informação muito interessante, porque quando Saul foi ungido, ele foi ungido com azeite da unção, mas dentro de um vaso de argila, de barro, para mostrar que ele seria rei de Israel por causa do desejo do povo, mas que esse reinado seria transitório. Ele teria o começo, meio e fim, não duraria. Se você pega um vaso de barro e solta, ao tocar o chão, ele vai quebrar, provavelmente. Agora aqui, a unção desse novo rei é sobre um chifre de carneiro. Aí então você pode jogar no chão, pode jogar na rocha, que ele não vai quebrar. Para mostrar que o reino de Saul era provisório, temporário, mas que o reino de Davi será permanente, duradouro, para sempre, porque o Messias será ungido rei da descendência da casa, filho de Davi. Muito bem, então nós temos o cumprimento profético na pessoa bendita do Senhor Jesus. Vamos lá para Mateus capítulo 2, versos de 1 a 6, então, para concluirmos essa profecia messiânica. Olha só o que diz Mateus capítulo 2, versos de 1 a 6. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Percebam que essa expressão magos aqui é uma referência a estudiosos sábios que eram astrônomos. Os astrônomos estudavam os astros, o sol, a lua, as estrelas. Por quê? Porque as estações estão baseadas no sol e na lua. Todo cultivo que era a vida, né, naquela época agrícola, tinha que ser baseado nessas informações, no conhecimento de maré, alta, baixa, dos pescadores, por causa da lua, por causa da posição disso, daquilo. Então, esses magos eram sábios, diferentemente da astrologia, que era reinante também, mas aí já tinha um lado místico e espiritual, em que se atribuía aos astros, por eles influenciarem as coisas aqui na terra, por estarem sendo criados para esse propósito pelo próprio Senhor. Então passaram a serem adorados como deuses. Então é muito simples a gente entender hoje por que o índio adora o rio, porque o rio provê para ele o alimento, o peixe. Então naquela época também se adoravam o sol e a lua e as estrelas, porque elas também afetavam, na época das águas, das plantações, o alimento dos povos antigos. Então percebam que há uma diferença aqui, porque não somente eles estudavam os astros, como também eles tiveram uma revelação particular da parte de Deus, porque não é apenas um fenômeno natural, tem algo a mais aqui. É por isso que lá no Salmo 19 nós encontramos o seguinte, vamos até lá, Salmo de número 19, nós encontramos essa declaração do Senhor na sua palavra, se referindo à sua criação. Isso aqui que os magos do Oriente, provavelmente eles eram persas, estavam experimentando aqui, que diz assim, Salmo 19: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Percebam que os céus aqui então estão falando o quê? Que há um Deus, há um Criador, há o Senhor. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite.
Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Que coisa maravilhosa! A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Então percebam que os magos sabiam como interpretar aquilo que Deus estava falando através da sua própria criação. E aí nós continuamos aqui em Mateus capítulo 2 e lemos o seguinte, dizendo, verso 2: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Olha que interessante, eles procuram no lugar certo. Jerusalém é capital do reino. É lá que deve nascer o rei, no palácio real. Mas não foi lá que estava o Messias, o rei dos reis. Porque ele é da casa de Davi, ele teria que nascer em Belém, como fora profetizado pelos profetas. E eles vieram com um propósito de adorá-lo, porque eles sabiam que não era o nascimento de um rei qualquer. Continuando, eles estão falando isso com Herodes. Verso 3 então nos diz: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Como é que é essa história? Nasceu um rei, eu não estou sabendo, porque rei aqui sou eu. Verso 4: e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, o que há de apacentar o meu povo de Israel. Quem nasceu lá? Quem eles estão procurando? Tem o nome: Jesus. Vocês ouviram os judeus etíopes falando o nome dele em hebraico, né? Yeshua, Jesus, para nós em português. Muito bem, isso aqui é muito precioso, porque eu estive num debate na televisão com um jornalista que era o responsável pela sucursal da revista Época lá no Rio de Janeiro. E nós estávamos debatendo fatos da história, das guerras e também da Bíblia. E eu então li esse texto para ele, sem dizer aonde eu estava lendo. E perguntei para ele, uma pessoa com uma formação cristã católica, eu perguntei, mas de confissão ateia, eu perguntei para ele, de quem está falando esse texto? Ele disse, de Jesus. Eu falei, mas isso aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus. Aí ele parou, pensou e disse, eu sei, porque essa cidade aí de Belém era uma cidade muito importante na época. Aí eu falei, não era e não é ainda hoje. É apenas uma vila. Uma cidade pequena, inexpressiva, a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, aonde sim tudo acontece, aonde sim é o centro das atenções. Então foi muito interessante esse diálogo, usando a profecia messiânica para conversar com um jornalista, um historiador, né? Eu estava na classe de hebraico moderno, no Centro da Cultura Judaica em São Paulo, e aí então nós citamos alguma coisa do Messias, e eu falei, pois é, o Messias tem que nascer em Belém. Aí uma moça judia virou para mim e riu e falou, mas você está de brincadeira, porque Belém pertence aos palestinos, em Belém só nasce palestino, não vai nascer judeu lá. Aliás, no tempo quando nós estivemos lá em Israel, nós ficamos sabendo de uma família que foi fazer compras em Belém, família israelense, e foi assassinada, toda a família, no carro, quando entrou na cidade de Belém. E nós estivemos lá algumas vezes, depois disso não voltamos mais. Não é? Então percebam, não nascem judeus em Belém, nascem palestinos. No máximo, há assassinato de judeus israelenses em Belém. Então percebam que essa profecia se cumpriu na época certa, preparada por Deus. Amém? Continuando, nós entramos então agora no profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1 é o último profeta do Antigo Testamento, e nós lemos o seguinte, Malaquias 1:1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Bom,
Malaquias, cujo nome em hebraico é Malak, quer dizer meu mensageiro, e ele profetizou no período de 450 a 400 antes de Cristo. O contexto histórico é o seguinte: a Babilônia já havia invadido Judá, levado o povo cativo, destruído o templo, só que aqui, nesse tempo do profeta, o segundo templo já havia sido reconstruído e estava em pleno funcionamento para o serviço de adoração. Já havia acontecido uma época de avivamento espiritual com os profetas Ageu e Zacarias e uma grande reforma, uma grande reestruturação da cidade com Neemias. Pois bem, e aí nós estamos agora vendo o Império Medo-Persa dominando o mundo da época e dando liberdade aos judeus através de Sírio, Dário, todos esses reis persas que seria o atual Irã hoje, eram amigos de Israel. Eles tinham uma relação muito boa com os profetas judeus, desde Daniel e esses outros profetas que vieram na linha sucessiva dos profetas. Pois bem, também nós temos aí o contexto espiritual. A idolatria tinha sido curada. Aquilo que Deus prometeu lá em Miqueias aconteceu. Os ídolos foram destruídos. Só que agora eles passam a enfrentar o problema da indiferença espiritual. Novamente os sacerdotes estão fazendo aquilo por obrigação, mas não com o propósito de se aproximar de Deus através dos ritos, dos sacrifícios, que é, em última análise, uma referência ao maior de todos os sacrifícios, que será realizado pelo próprio Messias, que é o próprio Cordeiro de Deus. Então todo o cerimonial tinha que ser desenvolvido de tal maneira que apontasse, que chegasse até a pessoa do Messias. Aí sim, tudo aquilo que os sacerdotes fizeram nos seus ministérios se cumpriria completamente com o Senhor Jesus, o Messias de Israel. Além disso, eles não deixaram de dar o dízimo, de levar o dízimo para o templo. Os levitas que viviam do dízimo, porque eles serviam no templo, começaram a deixar de trabalhar no templo e plantar a sua vinha, e plantar o seu arroz, o seu feijão, né, o seu milho, para poder sobreviver. Sem contar que também estavam acontecendo casamentos mistos, judeus com não judeus, judias com goi e goi com, né, judias com goi e judeus com goi, não judeus, não judias. Pois bem, olha só o que diz Malaquias capítulo 2, verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido, verso 11, Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. Então percebam, eles abandonam o templo por causa dos casamentos mistos. É o que geralmente acontece. Quando você está namorando com alguém que não tem a mesma fé, pense em noivar e casar, saiba disso. Haverá conflito espiritual dentro do seu lar, até que alguém mude de religião de fato e verdadeiramente. Porque senão vai haver problema sim. Não existe, como diz a própria palavra, comunhão entre luz e trevas e assim por diante. Mas também Deus estava abominando as ofertas que eles estavam fazendo e os divórcios que estavam acontecendo. Antes de chegarmos nas ofertas, vamos ver aqui o que nós encontramos no capítulo 3, verso 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais.
Bom, o Senhor Jesus disse que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. O que é dureza de coração? Falado por Jesus nos evangelhos. É a incapacidade de se perdoar. Isso é dureza de coração. Quando há um rompimento, quando uma parte, um dos cônjuges, não é capaz de perdoar, aí então entra o divórcio. Mas enquanto há perdão, há possibilidade de restauração, de harmonia e de continuidade. Agora, a Bíblia é muito clara: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então não dá para viver do perdão se nós não perdoarmos, porque está interligado. Se você perdoa, você será perdoado. Se você é incapaz de perdoar, a sua vida será de amargura, porque a falta de perdão produz amargura, ressecamento nos ossos e a morte. Continuando, esse é o contexto espiritual aqui e a falta do compromisso com os dízimos. Capítulo 3, verso 7. Vamos diretamente para o verso 8 aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, porque isso é o que pertence ao Senhor. É nessa situação de declínio espiritual que Deus levanta mais um profeta, o profeta Malaquias, para falar ao povo. Por quê? Para dar oportunidade, porque ele é o mensageiro de Deus, para que haja arrependimento. E arrependimento nada mais é do que dar a meia volta, voltar e resolver aquilo que você tentou deixar para trás. Arrependimento é isso, é voltar, encarar os fatos, arcar com os prejuízos, com o leite derramado, pagar o preço e tentar salvar, resgatar, restaurar aquilo que ainda sobrou, aquilo que ainda pode ser restaurado, resgatado, e viver com o prejuízo, porque é melhor viver com o prejuízo do que com a perda de tudo. É isso que Malaquias vai dizer. Volte para o Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele sempre nos dá mais, além do que merecemos. Ele é gracioso, é a graça de Deus. Não fuja da graça de Deus, não tente viver longe da graça, porque sem a graça nós estamos falando de ser desgraçado. Talvez essa seja uma das expressões mais terríveis que nós temos no português, e quando ouvimos isso, sempre ouvimos muito temor no coração, muito receio, porque é muito pesado ouvir essa expressão desgraçado, ou desgraçado, né? Bom, continuando aqui, esse profeta Malaquias vai dizer o seguinte: o Messias virá, e ele vai vir de repente, subitamente, para o templo. É o mesmo templo que vocês não estão indo porque vocês estão casando com outros povos, o mesmo templo que vocês não estão levando os dízimos. Então agora, imagina se o Messias volta e vocês estão em dívida, estão em débito. Isso era para provocar neles o quê? Opa, um chacoalhão, né? Para voltarem a si, porque o Senhor virá, e virá subitamente, sem aviso, de repente, e vai julgar vivos e mortos na sua vinda. Continuando aqui, nós vamos então agora separar essa questão da vinda. Nós temos o verso 3, capítulo 3, versos de 1 a 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. O mensageiro prepara e o Senhor aparece. A quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que